E aí, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos prosseguir com os estudos do nosso PET. Hoje estamos aí na semana 2 e vamos continuar falando sobre Europa. Então, você que tem o seu PET, pode abrir aí na página 78, e nessa página 78 vai tratar com relação à economia da Europa. Vamos entender isso aqui. A Europa, como eu já falei em aulas anteriores, a Europa é um continente que primeiro se industrializou no mundo, onde aconteceu, né, aquele processo que foi conhecido como processo da Revolução Industrial. E então, por esse motivo, a Europa ela conseguiu sair na frente economicamente dizendo, né? Só que com o passar do tempo, outras potências foram surgindo, como por exemplo Estados Unidos, como por exemplo Japão, na Ásia, e isso fez com que a Europa perdesse essa hegemonia, né? Mas enfim, a Europa tem uma economia muito dinâmica, tanto na área industrial quanto na área da agricultura. Entretanto, devemos lembrar alguns detalhes que estão até aqui no PET, mas não vou ficar lendo, né? Vamos fazer um resumo de tudo isso aqui, que pelo fato do inverno, na grande parte, grande maioria do território europeu, então isso aí às vezes dificulta em alguns locais algumas atividades específicas da agricultura, certo? Porque pelo o frio intenso, muitos lugares nevar, muitos lugares são gelados literalmente, então isso dificulta bastante o processo de agricultura. Entretanto, esses aí são os pormenores, né? Entretanto, nós temos que analisar o quão grande e forte é a economia europeia. Por quê? Ela possui uma industrialização muito forte, como eu já falei, devido ao processo da Revolução Industrial, que ocorreu lá na Inglaterra. Inclusive, a Inglaterra é extremamente industrializada. Nós temos aí a França, nós temos a Itália, nós temos aí a Rússia, que é um país muito industrializado. Então, nós temos aí vários países fortes em termos de indústria. E essas indústrias, elas variam, né, por diversos setores. O setor farmacêutico, o setor têxtil, o setor automobilístico, são vários setores que compõem aí a economia, principalmente a área industrial da Europa. Lembrando, né, que a Europa tem aí a União Europeia, que é um grupo, né, que é um grupo econômico, um bloco econômico muito forte e que tem como sua moeda principal e única, digamos assim, o euro, onde os países que fazem parte da zona do euro, eles comercializam a mesma moeda. É diferente do que acontece no Brasil, porque, por exemplo, no Mercosul, tem lá, por exemplo, o Brasil, mas se ele vai negociar com outro país do Mercosul, apesar de ser, né, uma união de países, uma união econômica, não uma união, um bloco econômico, mas cada um vai comercializar aí na sua moeda, ou então vai usar dólar em alguns casos. Só que nesse caso da União Europeia, esse bloco econômico, já pode, alguns consideram como união econômica, né, já está mais desenvolvido. Então, isso ajuda muito na hora da comercialização. Alguns pontos essenciais aqui que nós temos que destacar, além da agricultura,
é também esse ramo aí de máquinas, né? O setor de máquinas, indústria de máquinas, colheitadeiras, tratores, máquinas de semear, que são semeadeiras, que impulsionam também a questão do emprego, ou seja, existe a demanda por causa da agricultura, e existe também essa demanda industrial, onde as pessoas trabalham nas fábricas, trabalham também na parte de oficina. Então, a economia ela é toda uma engrenagem, uma coisa depende da outra. Então, por ter uma agricultura forte, consequentemente tem que ter tratores, tem que ter caminhões, consequentemente tem que ter peças, consequentemente tem que ter lojas de peças e oficinas e mecânicos. Tá vendo como que a economia é toda interligada, né? Não é uma coisa, por exemplo, produz adubo, adubo depende de que não somente os elementos que compõem aquele produto, mas também vai depender de uma coisa, embalagem plástica, né? Sacos plásticos ou tambores, né? Então, que aquilo ali já é uma outra fábrica que vai produzir aquele produto, que vai gerar emprego, né? Então, por isso aí, a questão industrial é muito importante. Outra coisa que tem que falar também, né, e que já foi falado em outra oportunidade, é que a população economicamente ativa da Europa, e que a população economicamente ativa, a população que trabalha, ela tem reduzido bastante. Por quê? Porque a população europeia tem envelhecido muito, as pessoas têm ficado mais velhas, têm se aposentado. Por que as pessoas têm se aposentado, têm ficado mais velhas? Porque a expectativa de vida, ou seja, a média, né, de anos que uma pessoa vive, na Europa está aumentando cada vez mais. Por quê? Pela boa condição da saúde, boa condição de vida das pessoas, enfim, vários fatores têm contribuído para isso. Consequentemente, tem faltado mão de obra no mercado. Por isso, muitos imigrantes, muitas pessoas saem dos seus países e vão para a Europa buscar emprego. Muitas vezes sobram empregos, só que depende também da área, porque existem aqueles setores mais que alguns consideram como periféricos ou como inferiores, né, que os europeus não querem trabalhar, né? Então, acaba sobrando. Mas também não é somente a área da limpeza, a área da construção civil, o serviço mais braçal, né? Mais bruto, mais força física, não é só esse. Até na área de tecnologia também sobram vagas, porque a população jovem é bem menor em relação à população a população idosa. Então isso dá um desequilíbrio, né? Isso pode gerar um problema muito sério na economia da Europa futuramente. Outra coisa que nós devemos de lembrar aqui é o seguinte, que a economia da Europa Oriental é diferente da ocidental. Ocidental é aquela parte da Europa que teve a maior influência do capitalismo, dos Estados Unidos. Lembra que nós estudamos na Guerra Fria esse assunto? E a parte oriental é aquela parte mais voltada para a influência do socialismo soviético, no período da Guerra Fria. Então, essa parte oriental da Europa, ela tem ela tem tecnologia, ela tem industrialização, só que não é a mesma coisa, não é do mesmo jeito que ocorre na Europa ocidental, beleza? Ela é um pouco menos desenvolvida e dá-se a prioridade maior para trabalhos na agricultura, trabalhos com a mecanização mais precária, enfim, um detalhe que vocês não podem esquecer, tá? E outra coisa também, eu quero pontuar aqui para vocês, a Europa foi o berço da Revolução Industrial, né? Vocês já falamos, certo? A atividade industrial europeia está concentrada na Europa Ocidental,
é aquilo que eu falei para vocês agora. Onde estão os principais centros e áreas industriais do continente, formando um espaço dinâmico e diversificado, que se caracteriza pela presença de indústria de base, siderúrgicas, petroquímicas, metalúrgicas, indústria de bens de consumo, que são automobilísticos, farmacêutico, têxteis é fábrica de roupas, tá? E tecidos, alimentícia, etc. E as indústrias de alta tecnologia. Lembrando que essas indústrias de alta tecnologia sempre estão ligadas, conectadas com as grandes universidades da Europa, beleza? Aí aqui fala de um outro ponto importante, aqui não consegui grifar, esse ponto importante aqui, da legislação ambiental da União Europeia. O que acontece? Com tanto desenvolvimento industrial, é bacana, gera emprego, gera novos produtos, sim, mas tem um problema mais sério, que é o problema do meio ambiente. Então, a União Europeia, que é o conjunto, né, de vários países da Europa que compõem esse grupo, então, o que eles estão fazendo? Eles estão cobrando, exigindo uma forma que essas empresas possam produzir e usar energia limpa, para não ficar destruindo o meio ambiente como tem ocorrido ao longo dos anos. Tá? Então, diminuição do uso de carvão, diminuição do uso de petróleo e derivados, que são energia suja, né? Essas energias fósseis. Então, essas fontes de energia têm sido muito combatidas porque elas trazem muito impacto ambiental. Então, a União Europeia tem tentado trabalhar para que haja esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Entretanto, muitas empresas procuram outros países que têm uma legislação ambiental mais fraca, que têm leis ambientais mais flexíveis, ou a fiscalização é um pouco deficiente, e ali se instalam para que possam continuar usando as fontes de energia muito poluidoras, vamos usar essa expressão, poluidoras, ou poluentes, né? Mas, e são mais baratas também. Então, eles se concentram em outros locais, fora da União Europeia, para que possam produzir, impactar o meio ambiente e ter lucro a qualquer custo. Então, gente, essa foi a explicação da página 78 e 79. Nós temos aqui algumas atividades que são simples e com muita atenção, vocês vendo com muita atenção, vocês conseguirão responder cada uma delas, beleza? Muita atenção no mapa, na legenda, consulte aí os mapas que vocês têm, consulta no Google também o mapa, né? Mapa da Europa, que fala da União Europeia, né? União Econômica e Monetária, tá? Vocês vão responder essa 4, tá de graça. E aqui sobre a participação da população economicamente ativa no setor primário da Europa. O setor primário é o setor da agricultura, pesca e da extração, setor da extração, não é aquela extração com maquinário pesado, é aquela extração mais rudimentar, aquelas coisas mais com menor capacidade de mecanização. Beleza? Temos aqui o número 6, uma tabelinha, certo? União Europeia, países com maior atividade industrial, os países mais industrializados, certo? E por aqui, na página 81, encerramos a nossa semana do PET, beleza? Semana 2, e espero que vocês tenham entendido, tenham absorvido aí o conteúdo da aula. Qualquer dúvida, podem mandar aí a pergunta de vocês. Deixe o seu like aqui para estar divulgando cada dia mais o nosso canal, que tem o único objetivo estar ajudando vocês e propagando aí o ensino da geografia, a geografia escolar, que muitas vezes não é tão valorizada, que não é tão
muitas vezes, muitos alunos não têm uma boa visão da geografia, né? Mas aí nós estamos aí tentando, eu também, tantos outros professores de geografia que estão tentando aí trabalhar a geografia de uma forma mais clara, mais objetiva, para ver se vocês conseguem entender, absorver melhor e verem que a geografia é algo prático, não é algo que fica somente em livros, uma matéria morta, uma matéria viva que está no nosso cotidiano. Beleza? Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês e deixe o seu comentário, deixe o seu like, deixe a sua pergunta. Valeu, tchau, tchau e até a semana que vem. Fui!